Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 prompts que são essenciais para quem programa JavaScript com IA. Você vai conseguir programar melhor e entender melhor o código com esses prompts. Então já deixa o like, se inscreva no canal e bora aprender essa. E o primeiro prompt que você tem que usar, não tem mais desculpa para não fazer isso, é você pedir para a IA gerar o JSDocs. Aqui eu estou mandando um prompt em português, mas você deve mandar em inglês que vai ser muito melhor. E esse prompt pode parecer meio óbvio, mas eu vou te mostrar algo que vai fazer muita diferença no seu código. Primeiro que, se você não entender o que está acontecendo, você chegou assim num código, você olhou e falou, putz, eu não sei quem escreveu isso, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo, você pedir para ele gerar o JSDoc vai ser muito bom, porque vai te ajudar a entender melhor. Você vai conseguir entender melhor o que está acontecendo se você ler o que tiver escrito no JSDoc, do que se você ler um código que às vezes é um pouco complexo ou não está um código muito bonito. Então, só de ajudar você a entender o código, o JSDoc já faz isso. Agora, outra coisa que você vai poder fazer também com o JSDoc é, por exemplo, você atualizar alguma coisa a partir dele. Então, em vez de você escrever o código ou pedir para a IA escrever o código, você meio que atualiza o JSDoc, pede para a IA ler ele e atualizar o código. Então, em vez de você ficar aqui no chat digitando e conversando com a IA, você digita o que você quer no JSDoc e a IA faz a atualização para você. Então, vamos lá. Se você não sabia o que era um rate limiter, a IA escreveu aqui para a gente e você vai ver que ele vai limitar as ações de um usuário. Então, se alguém estiver fazendo vários requests para sua aplicação muito rápido, talvez seja um bot, esse rate limiter vai limitar o usuário. Então, se você não sabia disso, colocar o JSDoc te ajudou a entender isso. Agora ele também vai explicar aqui como que é a implementação interna, aqui cada propriedade da classe, e ele vai ter esse método que vai explicar também, que vai verificar se o usuário pode ou não performar alguma ação. Então o JSDoc está te ajudando a entender o que está acontecendo, só que digamos que agora a gente quer modificar esse método aqui, porque ele está limitando um usuário por completo, mas pode ser que você queira limitar o usuário por uma ação específica, ou seja, se o usuário fazer um request de get muitas vezes, mas depois tiver outro request, sei lá, de post, ele não vai ser limitado no post, ele vai ser limitado só no get, porque pode ser que, sei lá, o cara deu refresh na página várias vezes e talvez seja esse o motivo que está acontecendo, ou pode ser um bug ali que está fazendo muitos requests, então você não quer limitar o usuário completo só por alguma ação específica. Então o que a gente vai fazer? A gente vai mudar esse JSDoc e depois pedir para a IA atualizar isso. Então, em vez de verificar se o usuário pode realizar uma nova ação, a gente vai colocar aqui se ele pode realizar uma determinada, uma ação específica. Vamos colocar assim, uma ação específica. E daí agora, a gente vai ter que colocar um novo parâmetro para essa função aqui, que vai ser, sei lá, action. E a gente vai falar que isso aqui é a ação a ser verificada, pode ser isso aqui. Então a gente colocou um novo valor aqui no nosso JSDoc e agora a gente vai pedir para a IA rodar em cima desse JSDoc e ver para a gente gerar um novo código. Então eu vou clicar aqui o keep e vamos lá chamar a IA. Atualize o código a partir do JSDoc. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele viu que tem um novo parâmetro action. E daí agora ele está recebendo o action e ele está colocando aqui alguma lógica diferente. Então a gente conseguiu atualizar o nosso código a partir de um texto que a gente escreveu aqui no JSDoc. E isso vai ficar muito mais fácil de entender e melhorar o código de novo no futuro. E o segundo prompt, ele não é muito bem um prompt em si, você pode colocar ele nos seus prompts, mas é melhor você colocar ele, por exemplo, aqui no arquivo de regras da ferramenta de IA que você estiver usando. Se eu estiver usando o Copilot, vai ser o copilot-instructions.md, que é um arquivo Markdown. A gente vai usar ele e colocar esse prompt aqui dentro, para que sempre que você pedir algo para o chat na IA, ele usar essas instruções.
Então, o que que a gente vai colocar aqui? Uma coisa importante no JavaScript é você sempre ter configurado regras do ESLint. Basicamente, são regras ali, linters, né? São coisas que você vai mostrar ali no seu código. Por exemplo, se você fizer algo errado, ele vai pôr aquela curvinha aqui embaixo, seja amarela, azul, vermelha, tanto faz. Mas você vai ter esses erros dentro do seu editor de texto e você consegue consertar eles aqui dentro. Algum desses erros, o seu editor de texto consegue consertar automaticamente, mas tem outros erros que você não consegue consertar. Então a gente vai pegar essas regras do ESLint que você não consegue consertar e colocar aqui dentro falando para a IA como que deve ou não ser feito o seu código. Porque se a IA fizer um código que quebra uma regra do ESLint, você vai conseguir consertar se ela for auto-fixable, ou seja, que consegue consertar automaticamente. Só que se ela não for, aí você vai ter alguns problemas e vai ter que ficar pedindo para ela consertar e tudo mais. Então é mais fácil você já pôr aqui nesse arquivo as regras do ESLint que você quer e daí a IA já vai gerar o código com tudo certo para o ESLint. E como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui na regra no ESLint, eu estou usando aqui o próprio ESLint que já vem com algumas regras, só que se você estiver usando outros pacotes que tem outras regras do ESLint, você também vai fazer isso lá. Então aqui ele mostra que tem aqui, ó, que tem um ícone, um emoji que você consegue consertar automaticamente e o outro que é o seu editor que consegue consertar também. Então se não tiver nenhum desses dois aqui, a gente vai pegar a regra e colocar naquele arquivo. Então, por exemplo, tem uma coisa aqui, um exemplo um pouquinho melhor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse aqui, ó, no await in loop, ele não consegue ser consertado, nem todo mundo quer usar isso, mas se você quiser que a sua IA evite de fazer esse problema aqui e siga essa regra do ESLint, aí você vai vir aqui e você vai procurar, por exemplo, aqui, vamos ver, test source, será que é esse cara aqui? Não, eu vou clicar em edit page, eu acho que é esse cara aqui, aí vai ter aqui no looping await, então você vai vir no GitHub, você vai achar o arquivo markdown, aí você vai ver que tem aqui, então a gente vai copiar isso aqui, você não precisa copiar tudo, mas é bom você copiar, por exemplo, os exemplos aqui, os detalhes, e quando não usar e tudo mais. Na verdade, se quando não usar não precisa, talvez, mas você pega os exemplos de quando está usando certo e quando está usando errado, e daí você vai lá e cola aqui no nosso arquivo de regras. Seria bom a gente colocar um título, talvez aqui, a gente coloca um título, e daí você vai colocando várias regras aqui do ESLint. Seria bom também, antes dessa regra aqui, você descrever o que esse arquivo está falando, por que você tem que fazer isso ou não. Só que agora, quando você colocar essas regras, tudo que você pedir aqui no chat para IA, ele vai ler isso aqui antes e ele vai conseguir fazer o seu código de acordo com essas regras. Isso aqui é muito bom, porque você vai ter certeza que a IA vai fazer o código de acordo com as regras que você quer e que você configurou no ESLint. Então você nunca mais vai ter que consertar erros de ESLint. E se todo mundo estiver usando IA, vai estar sempre certo. Só vai ter algum erro de ESLint se alguém fizer algo manualmente, mas daí você consegue pedir para a IA consertar aquilo. Então faça isso, é muito bom e ajuda muito na hora de fazer um código bom. E o terceiro e último prompt, na verdade, vão ser várias regras que você pode também pôr nesse arquivo para ter boas práticas no JavaScript. Então a primeira de todas é você preferir imutabilidade. Tem alguns métodos que mudam as variáveis e isso não é muito bom em alguns casos. Então coloque essa regra aqui para você sempre evitar métodos que modificam o objeto e array e criar novos dados. A outra regra também que é muito boa é você pedir para a IA usar as funcionalidades mais recentes. Aqui eu coloquei o ESNext, mas vai depender também do que você estiver usando aí e estiver permitindo na sua aplicação. Mas isso é importante porque às vezes tem alguma função ou algo novo no JavaScript
que a IA pode estar usando, mas como ela foi treinada em dados muito antigos, ela começa a usar métodos antigos que não precisam. Então você pedir para ela usar o que tiver mais recente do JavaScript também é bom. Se você estiver usando Node.js, você pode mudar aqui também para falar para usar coisas do Node.js. E outra coisa também é você pedir para ela organizar o seu código de uma forma diferente. Então, por exemplo, pode ser que você queira que o seu código, dependendo de como tiver a arquitetura da sua aplicação, seja mais fácil de ser testada e as funções sejam separadas em tais padrões. Então você tem que pedir aqui também como que você quer que o código seja gerado. Essas aqui são algumas regras que eu gosto de pôr nos meus projetos que tem JavaScript, mas o importante é você sempre pôr e definir padrões que a IA não consegue inferir sozinha, ou às vezes a IA ela tem um padrão por si só que ela sempre segue e nem sempre aquele padrão é o melhor ou é o que você quer. Então é muito bom você pôr essas regras aqui nesse arquivo. Então esses foram os 3 prompts e regras que eu gosto de usar e que eu acredito que vão te ajudar muito com o JavaScript. Deixe aí nos comentários se você tem alguma outra coisa que você usa ou algo que você prefere fazer. Também deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.